Olá meus irmãos, tudo bem? Graças a Deus. Estamos aqui para mais um vídeo, para o nosso conhecimento e entendimento e, na verdade, para que todos fiquem sabendo a verdade sobre a palavra de Deus. Eu escolhi um texto aqui, falar sobre Colossenses capítulo 1, a partir do versículo, deixa eu ver aqui, versículo 13. Vamos ver. O contexto, queridos, está aqui, ó. Paulo ensinando aos irmãos sobre a fé, o amor dos colossenses. Paulo ensinando sobre o autor da redenção. Aqui está o autor da nossa. Esse nossa era possessivo, eles, não é? E o criador de todas as coisas, o cabeça da igreja. Lembre-se que a igreja era o corpo de Cristo na sua formação lá no primeiro século. O termo igreja no século 21 não se refere aos filhos de Deus no Espírito. Tá bom, querido? É muito importante que as pessoas entendam. Vamos ver, Colossenses capítulo 1, a partir do versículo 13. Paulo disse assim: ele nos... Tá vendo aqui? Já começa com a primeira pessoa do plural. Ele nos tirou da potestade das trevas. Quem era a potestade das trevas? O ministério de morte, que era o ministério da lei de Moisés. Ele nos tirou da potestade das trevas e nos transportou. Tá vendo aqui, querido? O tempo verbal. Transportou já estava no passado da época da escrita. Nos transportou. O juízo não tinha acontecido ainda, mas a cruz já tinha. Então, os irmãos hebreus, que Paulo também era, eles já tinham sido considerados a mudança de aion a partir do momento do tetelestai na cruz. Por isso, ele nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho, o seu amor. O reino do Filho do seu amor, em quem temos a redenção pelo seu sangue. Olha só, a redenção não teria que ser feita através do arrebatamento físico da igreja. A redenção teria que acontecer como? Pelo seu sangue. E o sangue dele foi derramado onde? Lá na cruz. Então o derramamento do sangue já era considerado a redenção dos judeus. O que era a redenção? Era a mudança de mentalidade, a mudança de aion, a mudança de quê? A mudança de vida. E a remissão dos nossos pecados, ou a remissão dos pecados. É disso que eu vou falar no vídeo. Você sabia que o verbo remir significa resgatar, redimir, liberar, livrar, ou seja, remover algo ou alguém do domínio de outrem. Então, como que os judeus foram remidos? Essa remissão veio através do sangue. Se o verbo remir significa resgatar, significa redimir, significa liberar, significa livrar, significa que eles foram removidos de alguém. Eles foram remidos de alguém. Eles foram resgatados de alguém. Eles foram liberados de alguém. Eles foram livrados de alguém. Então esse verbo, querido, ele tem origem no latim. E pode ser usado em diversas situações, como no âmbito jurídico, remir
pode significar remir a hipoteca, ou seja, extinguir a obrigação mediante o pagamento da dívida. Preste atenção e depois não reclame. Eu, como não sou tolo, eu li, mas ao mesmo tempo escrevi aqui para mim não esquecer, para eu não esquecer. Então, no termo jurídico, ele, ou no âmbito jurídico, ele pode, a palavra remir, ou o verbo remir, pode significar remir a hipoteca, ou seja, extinguir a obrigação mediante o pagamento. E isso foi feito lá na cruz. Em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados, a retirada, a liberação, a redimissão, o livramento, o resgate. Isso tudo significa remir ou remissão. Então, remir a execução, ou o que quer dizer remir a execução? Pagar uma dívida e terminar com a obrigação. Você sabia que na cruz, se remir a execução significa pagar uma dívida e terminar com a obrigação, a partir do momento da morte de Jesus na cruz do Calvário, a mesma coisa que a princesa Isabel fez no Brasil quando ela redigiu a Lei Áurea. A mesma coisa. Então, a partir da cruz, do derramamento de sangue, os judeus não precisariam mais ficar sujeitos à escravidão, ficar sujeitos à lei mosaica. Agora, remir o bem, ou seja, resgatar um bem que foi penhorado pela justiça. Isso significa remir. Ela pode ser em vários âmbitos. Então, no âmbito jurídico, remir pode significar remir a hipoteca, ou seja, extinguir a obrigação mediante o pagamento. Foi isso que Jesus fez na cruz. Agora, na religião, remir pode significar livrar do inferno. Isso é ensinado dentro dos templos e dentro da religião. Só que inferno literal, inferno de fogo, não existe. Porque a palavra inferno quer dizer vale de Inom. Lago de fogo era uma comparação daquilo que era o lixão lá em Jerusalém. O Vale dos Filhos de Inom, também chamado de Tártaro ou Geena, aonde o fogo queimava e não se consumia. Porque é igual a tufa. Tufa não. Aquele material que fica embaixo da terra e pega fogo direto, né? Só que o que sai é só fumaça. Eu esqueci o nome que dá, mas é quase isso. Aqui no meu estado, lá no município da Serra, tinha isso. Eu acho que os governistas acabaram com aquilo, né? Mas de vez em quando tinha uma área que ali sempre a fumaça estava saindo e o fogo por baixo. Então, na reparação de erros, remir pode significar fazer a reparação de um erro. Na recuperação, remir-se pode significar recuperar-se de uma ofensa. Quem tinha ofendido a Deus por não obedecer às leis judaicas? Quando você vê aquele versículo que fala assim: quando Deus olhou do céu, não viu um justo sequer. Muitas vezes você se refere a você. Mas você sabia que justo ali na Bíblia estava falando daquele povo do primeiro século? Foi por isso que Deus se fez carne e habitou entre os homens, para que na cruz
ele pudesse desfazer aquele peso que os judeus carregavam nas costas? Então, remir, queridos, é um verbo defectivo, o que significa que só se conjuga nas formas em que o M de remir, o M, que é do radical, é seguido de I. Por isso, remir. Por isso, você encontra, não é? Remir, redimir. Por isso você encontra isso. Então, aqui, ó, o verbo, não é? Esse verbo remir, ele é um verbo defectivo, que significa que só se conjuga nas formas em que o M do radical é seguido de I. Por exemplo, remimos, MI, remimos. Por isso é um verbo defectivo. Tá vendo? E só se conjuga nessa forma. Remimos, remis, remia, remindo e remido. Remido. As formas que falta são supridas pelo verbo redimir, que é conjugado em todas as pessoas, tanto primeira, segunda ou terceira, tá bom? Por exemplo, você pega aí o verbo redimir. Em qual pessoa que ele está? Singular. Redimirmos. Qual pessoa? Do plural. Remir. Remirmos. E quantas pessoas que pega essa conjugação e futurizam e fala que Jesus nos remiu dos nossos pecados. Ué, mas se lá está no singular, remiu. Remi não está plural. Se lá, Paulo disse aqui, ó, olha só o que Paulo falou. Em que temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão. Remissão no singular, não é remissões. As remissões. Agora ele fala remissão, ou seja, era singular. Agora ele fala dos pecados. Dos pecados. Por quê? Porque do plural, porque os judeus era quem estava falando que tinha pecados, porque todos pecaram. Todos quem vivia debaixo da lei de Moisés. Por quê? Porque o que era pecado na concepção dos judeus e do próprio Criador, 1 João 3 e 4. Pecado era o nome que foi dado à transgressão da lei. Então, quem transgredia a lei, se a transgressão da lei recebeu o nome de pecado, quem transgredia a lei era conhecido como pecador. Eu pego um ladrão que roubou alguma coisa de alguém, eu falo, esse cara é ladrão. Singular. Se eu pego 2 ou 3, junto ele, eu falo assim, esses caras são ladrões. Por que eles são ladrões? Porque roubaram alguma coisa de alguém. Por que a Bíblia diz? Porque todos pecaram. Era todos quem? O povo judeu, o povo de Israel. Aí você fala, não, eu também era pecador. Como que você era pecador se você nem tinha nascido ainda no primeiro século? Você fala assim, ah, mas nós herdamos. Ah, então a cruz não valeu nada, porque Paulo falou que na cruz foi feita a remissão.
Então é mentira que você não foi, então é mentira que a cruz não foi o tetelestai, que a cruz não foi o até, que a cruz não foi a remissão, não é? Se você se acha pecador, aí você tem que admitir que você nega a cruz. Negadores da cruz se achando cristãos. Tá, tchau. Deus abençoe.